Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 163. Vamos trabalhar notícia, reportagem, charge, retomadinha ali do que nós já verificamos em aulas anteriores, ok? Lembrando vocês de acessar o Classroom 1, não esqueçam lá, ok? Estamos aí no final, reta final ali, então verifique as notas do primeiro trimestre, segundo, terceiro, qualquer probleminha, vai até o teu professor e resolva as questões, ok? Não deixem para a última hora. Vamos verificar então os nossos objetivos? Então lá. Objetivos da aula: retomar os gêneros textuais, notícia, reportagem e charge. Bom, temos aqui, um quiz para esquentar a nossa aula, Estudantes da USP caminham em direção à delegacia da Zona Oeste. Após protesto, alunos seguiam para o 91º DP, onde colegas estão detidos. Polícia Militar acompanhava a caminhada. E temos ali disponível, o endereço eletrônico para vocês. Em uma notícia ou reportagem, os elementos acima são chamados de aquilo que nós lemos ali. Manchete e subtítulo, na A. B. Manchete e corpo do texto. Ou C. Subtítulo e resumo. Com vocês lá. Tranquilo, pessoal? Já verificamos ali a estrutura, já sabemos como é que acontece a notícia, a reportagem, a charge, a gente consegue verificar. Então, sem dúvida nenhuma, manchete e subtítulo. Em uma notícia ou reportagem, os elementos acima são chamados de manchete e subtítulo. Então, sempre a manchete ali é aquela partezinha assim, que está destacada, perfeito? Partes que constituem o gênero notícia. A. Manchete ou título principal. Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal, que será retratado em seguida. O título auxiliar, o subtítulo, sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Aí, o lead, o light. Esse termo deriva de uma palavra inglesa, lead. Nesta parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas: onde aconteceu o fato, com quem, o que aconteceu, quando, como, por quê, qual foi o assunto. E o corpo da notícia? Nele há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Então veja que nós temos técnicas, não é verdade? Nós não podemos simplesmente pegar e fazer de qualquer jeito. Então é preciso ter ali a manchete, bonitinho, destacado, não é verdade? Precisamos ali do textinho auxiliar, precisamos ali do nosso slide, não é verdade? E daí o corpo do texto dá as informações todinha ali. Então o nosso início ali, o slide, o lead, como vocês quiserem, certo? Ele vai dar ali pra gente com quem aconteceu, quando aconteceu, como, e depois ele vai detalhar tudo no corpo do texto. Assim a gente consegue entender o todo. Atividade 1. Vamos pensar mais um pouquinho. Quais as partes composicionais de uma notícia
Nossa, gente, muito fácil, né? Com vocês lá. Acabamos de verificar, falamos sobre as partes do texto, então só pode ser o título, subtítulo, slide, corpo da notícia, fotos com legenda. Então, lembrando que esse título é aquela manchetezinha, ok? A reportagem é transmitida através dos veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. A sua principal função é informar. Ele caracteriza-se por texto mais longo, com detalhes e informações que geralmente não são encontrados em outros tipos de escrita. Diferentemente da notícia, que é mais objetiva, a reportagem é mais longa. Explica o desdobramento do caso, o que foi necessário para que ele acontecesse. Outra característica importante que faz a diferenciação entre notícia e reportagem é que na última há a escuta de diversas fontes, especialistas e os vários lados da mesma história. Como se trata de um gênero textual jornalístico, a reportagem não precisa obedecer uma estrutura determinada. O texto é mais livre, sendo necessário apenas se atentar para alguns elementos essenciais que são o título, subtítulo, lead ou slide, né? E o corpo do texto. Então, pessoal, há uma diferença sim entre a reportagem e a notícia. Os dois são jornalísticos, só que a reportagem, ela é mais trabalhada. Ela é mais longa, então tem mais pessoas que falaram sobre aquele assunto, certo? Então o posicionamento é maior. A notícia é algo que acontece rápido. Aconteceu a situação, um problema, então já vem a notícia, certo? A reportagem não, ela já é um pouquinho mais estudada sobre o assunto. Então ela requer assim mais argumentação, ok? Atividade 2. Qual a melhor definição para o que é lead ou slide? A. Onde se coloca o tema da reportagem de forma clara, que atrai o interesse do leitor. B. São as demais informações sobre o fato, comparando com um texto dissertativo, seria o desenvolvimento? O desenvolvimento, né? C. É basicamente um resumo do texto, colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler. Qual a melhor definição? Com vocês lá.
Daí, pessoal, tranquilinhos, conseguiram uma definição assim bem precisa para o que está pedindo ali a questão? Então lá, qual a melhor definição para o que é lead ou light? Sem dúvida nenhuma, é basicamente um resumo do texto, colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler. Aquilo que eu falei para vocês, né, que responde aquelas perguntinhas onde, quando, como, não é verdade? Para que daí no corpo do texto você consiga saber toda a situação, problema ali. Perfeito? Muito bem. A charge, agora vamos para uma outra tipologia, né? Vamos lá para a charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar aos leitores o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charge, e que significa carga, exagero, ataque violento. As charges retratam situações da atualidade, como se alimenta da novidade, é efêmera. Pode não ser compreendida pelo leitor se ele desconhecer o assunto abordado, né? Então, muito importante saber, a charge, gente, ele é um assunto atual, do momento, ok? Se passar, automaticamente a gente não vai conseguir entender. Então, tem que estar ali nas mídias, não é verdade? Aí você vê o desenho, diríamos, humorístico, né? E automaticamente te remete à questão lá, que é a situação que eles querem passar, perfeito? Então, vamos lá. Atividade 3. Vamos fazer ali uma leitura dessa charge, visualizar o todo, o desenho. Então, temos ali, Joãozinho, as aulas mal retornaram e você já foi suspenso. O que você aprontou dessa vez? Aí ele coloca, espirrei. Interessante, né? Então, veja, está falando sobre alguma coisa. É um assunto que está aí no nosso dia a dia, não é verdade? Então, não dá para dizer, é algo que eu não conheço, que eu não sei. Sabemos sim. Então, com vocês lá. Daí, pessoal, então temos ali, né, a charge, tem uma situação que está no nosso cotidiano, certo? Então, para quê? O que ela está passando para a gente? Qual a ironia presente ali nessa charge? Então, sem dúvida nenhuma, a charge que acabamos de ler é sobre um tema atual. Qual é esse tema? A preocupação com a volta às aulas na pandemia, não é verdade? Então, é um problema nosso, agora, nesse momento, infelizmente.
Espero que passe logo, né? E que deixamos isso para trás. Atividade 4, mais um pouquinho ali, ok? Explique qual a diferença entre notícia, reportagem e charge, pessoal. Então, sejam assim, bem caprichosos ali no teu caderninho, certo? Então, agora você vai pegar a tua canetinha, né? Bonitinho, vai pensar sobre a característica de um e o outro, o que diferencia a notícia da reportagem, certo? Da charge, e vai colocar ali no seu caderno, ok? Com vocês lá. Daí, pessoal, capricharam lá, fizeram bonitinho, conseguiram discernir a diferença da notícia e da reportagem, qual que é a mais curta, qual que é a mais longa, qual é aquela que é a mais trabalhada, não é verdade? Qual aquela que é a objetiva, aquela que aconteceu a situação, problema e já sai, né, aí para os meios de comunicação. Então, veja, facinho ali para vocês, né? Então, eu coloquei ali, só para vocês darem uma lidinha no que eu coloquei e verifica de você se está dentro do padrão ali da notícia, da reportagem, da charge, veja se não tem nada diferente. Se tiver alguma coisa errada, paga bonitinho e corrijam lá. Explique qual a diferença entre notícia, reportagem e charge. Então, veja lá. A notícia e a reportagem são textos jornalísticos que têm a função de informar sobre um fato ou um assunto. Isso tem que estar aí. Então, os dois têm o papel do quê? Qual é o papel deles? Informar. A notícia é objetiva, já a reportagem
desenvolve mais o assunto, envolvendo entrevistas e especialistas. Ou seja, tem pessoas a mais falando sobre o assunto X ali, perfeito? Por isso que ele é mais longo, não é verdade? A charge é um desenho humorístico e crítico, que mistura ou não linguagem verbal e não verbal, tendo por tema algum acontecimento atual ilustrado por meio de personagens. Então, a charge, eu tenho que entender a situação, tá ligado aí ao meu painel brasileiro, não é verdade? Ver o que está acontecendo aí, tá informado, ter uma bagagem de mundo, senão eu não vou compreender a charge, não é verdade? Então, eu preciso estar antenado, como diz muitos por aí, não é verdade? E, é claro, tem um tom humorístico, certo? Há uma crítica subentendida de alguma coisa. Então, tudo isso é uma leitura preciosa que nós temos que fazer. É difícil? Não muito, né? Requer o quê? Habilidade. E é isso que nós estamos fazendo na escola, aprendendo como ler todos esses gêneros textuais de maneira precisa, certinho ali, ok? Tranquilo, pessoal. Bom, o que nós verificamos? Qual foi o nosso objeto de estudo? Quais as nossas tipologias? O que nós verificamos nessa aula? Bom, retomamos ali o gênero notícia, reportagem, verificamos a diferença de um para o outro e a charge, não é verdade? Então, agora eu sei discernir uma da outra, sei que a notícia e a reportagem são dados jornalísticos, sei também que a charge está inserida também nos jornais impressos ou online, tem ali, né, às vezes as figurinhas ali que a gente também consegue ver, analisar. Sabemos que a charge é efêmero, ou seja, passa rápido porque é o momento que tem hoje, às vezes amanhã não tem mais. Então, eu tenho que estar sempre antenado, saber o que está acontecendo aí fora. A partir disso, eu dou conta do que está sendo pedido, ok? Uma boa semana para vocês.